Fala a pessoa que está ao lado, esteja bem atento à ministração da palavra nessa noite, que com certeza Deus quer operar em teu coração. Amém. Amados, basicamente os ensinos dentro da área de libertação, nós sempre temos escolhido, não só dentro de uma base bíblica, de um lado teológico, mas também em cima de algumas experiências que temos tido em ministrações de pessoas. Então, dependendo das situações, os casos, conforme se apresentam diante de nós, isso nos impulsiona, nos força a uma busca muito intensiva dentro da palavra, muitas vezes revelação do Senhor, informação do Espírito Santo, porque são situações complexas que aparecem e precisamos da ajuda do Espírito Santo. É só o Senhor mesmo para trazer revelação, e depois que estamos bem confirmados nessa experiência, então temos condições de trazer alguma coisa em forma de ensino, em termos de ensino. Então sempre temos procurado ter um bom lastro em termos de experiência, procurar ver o que a Bíblia diz acerca daquilo, e então jogar para o povo como uma maneira de ensino. Nós queremos ministrar algo nessa noite relacionado à ligação de almas. É um assunto ainda novo na área de libertação. Muitos ministérios ainda não têm incluído isso dentro das suas ministrações, mas nós reconhecemos como brasileiros, identificando o tipo de espírito que tem agido de uma forma tão terrível em nossa nação, nós vemos a urgência desse assunto ser incluído não somente como ensino para libertadores, para pessoas que estão se preparando para ministrar a libertação, mas também nas próprias ministrações de pessoas. Nós sabemos que os tipos de pecados característicos da nossa nação estão voltados sempre para a área de moralidade. Existem espíritos terríveis de sensualidade, de pornografia, de imoralidade, até da Aparecida, até de Iemanjá. Nós vemos aí de uma maneira muito clara a perversão sexual. E a fama do Brasil lá fora, realmente, é a fama de um país totalmente promíscuo. Países da América do Sul têm declarado que o Brasil é um exportador de pornografia. E existe até um ressentimento muito grande no povo de alguns países aqui da América do Sul, declarando que o Brasil levou pornografia lá para dentro dos seus países. Nós temos aí a pornografia infantil, que ocupa um índice alarmante. Até uns anos atrás, a Tailândia era conhecida como o primeiro país em termos de pornografia infantil. Agora, o Brasil encabeça essa lista, e a Tailândia está em segundo lugar. O Brasil tem sido conhecido por alguns países como um país que exporta homossexuais, homossexualismo lá para fora. Então nós já podemos ver claramente o tipo de pecado que manifesta nesta nação. Aí nós saímos de um contexto, de nação, e entramos para um contexto de igreja, aquilo que nós vemos hoje dentro da igreja. Ministrando pessoas, trabalhando com o Ministério de Livramento, nós vemos que as áreas onde o inimigo tem procurado trabalhar fortemente é justamente dentro dessas áreas, ligado à perversão, ligado à imoralidade, ligado à lascívia. Isso nos impulsionou a uma busca muito forte dentro dessa questão de ligações de alma. Alguns casos que nós acompanhamos, nós começamos a verificar algumas situações. Por que alguns casais, apesar de conhecer o Senhor, crentes já há algum tempo, muitas vezes apresentavam muitos problemas na área de intimidade sexual?
por que algumas pessoas tiveram envolvimentos lá na juventude, agora estavam convertidas, casados, mas de repente sonhos constantes com aquela pessoa com a qual se envolveu lá no passado, muitas vezes alguns impulsos até de procurar aquela pessoa, como que uma dependência emocional relacionada àquela pessoa. Nós ministramos a vida de um homem que no passado, antes de conhecer o Senhor, se envolveu terrivelmente na área de homossexualismo. Depois ele conheceu o Senhor, saiu daquele tipo de experiência, aquele tipo de vida. No entanto, em algumas fases da sua vida, ele sentiu uma força compulsora que tentava, um impulso que tentava jogá-lo para aquele tipo de vida novamente. E era muito comum ele ser assaltado por pesadelos dos mais terríveis dentro daquela área. E ele nos procurou por socorro. Nós gastamos alguns meses ministrando a vida daquele homem. E nós percebemos que havia uma dependência emocional muito grande, ainda prendendo a vida daquele homem, a todas aquelas pessoas, aqueles parceiros com os quais ele se envolveu lá no passado. Automaticamente criou uma dependência emocional, um vínculo de alma foi criado com todos aqueles parceiros, e isso estava sendo explorado por forças demoníacas. Em uma das manhãs nós fizemos algo bem prático, desligando a vida daquele irmão, desligando espiritualmente de todas aquelas pessoas com as quais ele se envolveu. Porque num ato como esse, automaticamente, existe uma transferência de espírito. E uma ligação de alma é criada. Então, na época, a gente procurou muita coisa sobre a questão, mas achamos muito pouco material sobre isso. E os casos começaram a aparecer, muitas situações, na vida de casais problematizados. Eu lembro que um casal nos procurou e ambos abriram o coração pedindo ajuda, já estavam com problemas no casamento há muito tempo, não tinham momentos de felicidade no seu relacionamento conjugal, e algumas coisas, até de uma forma sobrenatural, maligna, estavam acontecendo na vida do casal. Em momentos de intimidade, parecia que eles sentiam até presença de pessoas lá dentro do quarto, que vinham ali através da projeção astral. E aquilo ali os constrangia, era algo terrível. Fomos fazer um levantamento espiritual, ambos se envolveram no passado com N pessoas. Fizemos todo o trabalho de desligar espiritualmente essas pessoas, quebrar todos os vínculos emocionais que foram criados, que foram estabelecidos. E então o casal passou então a ter uma experiência nova. Aqueles problemas desapareceram. Ministramos ambos. E ambos tinham tido contatos antes de se casar. Então, essa é uma questão muito séria. E nós temos que analisar isso à luz da Bíblia e à luz de algumas experiências. Então, ligação de alma ainda é um assunto muito novo dentro da área de libertação. Nós escrevemos uma apostila e deixamos algum tempo na prateleira, simplesmente compartilhando com algumas pessoas, até que o Espírito Santo deu a nós então um sinal verde para trazermos esse material a público. No ano passado, a Neuza Itioca nos ligou pedindo para ir até o curso de Libertadores que eles têm em São Paulo e ensinar em uma das aulas especificamente sobre essa questão. E nós fizemos isso esse ano, no mês de maio, e foi uma bênção. Em Foz do Iguaçu, na base da Jucu, desde a primeira vez que a gente esteve lá, eles pediram para ensinar esse assunto, e todas as vezes que a gente tem ido, principalmente nas ETEDs, tem sido uma das matérias que tem sido ensinada, e temos visto assim resultados tremendos acontecendo. E eu gostaria que você estivesse com o coração bem aberto para nós analisarmos isso hoje, à luz da palavra de Deus. Eu quero trazer aqui, primeiramente, uma definição do que é uma ligação de alma, o que é um vínculo de alma. E depois nós vamos ver biblicamente aquelas ligações que foram estabelecidas por Deus. Devemos entender que as ligações, primeiramente,
nasceram no coração do próprio Deus. Satanás, ele procura estabelecer uma contrafação. É algo ao contrário daquilo que é verdadeiro. Ele coloca de uma maneira pervertida. E laços de alma, primeiramente nasceu no coração de Deus. E lá em Gênesis 2, nós vemos a primeira menção de uma ligação de alma relacionada à questão do casamento. Então, quando duas pessoas se unem, não há simplesmente uma união, uma unidade de corpo, mas, acima de tudo, uma unidade espiritual e uma unidade de alma. E automaticamente haverá uma transferência, um vínculo é estabelecido. E ligações de alma, elas são formadas não somente através de relacionamentos, mas também através de alguns tipos de associações. Uma ligação entre almas, ela é formada quando duas ou mais pessoas se unem, quer por relacionamento, quer por uma associação. Existem aquelas ligações boas que foram estabelecidas por Deus. Elas são santas e vão ministrar edificação, vida, bênção. Mas existem ligações más, malignas, iníquas, que são impulsionadas por forças demoníacas. Deus aprova as ligações puras e santificadas entre almas. E as ligações que são formadas nos relacionamentos, fundamentados nos princípios de Deus, sempre terão bênçãos, edificação. E aquelas formadas em cima de iniquidade são demoníacas e terão as mais destruidoras consequências. Ligações entre almas aprovadas por Deus representam a união de pessoas em cima de uma base muito sólida, que é o amor ágape, é aquele amor que vem do coração de Deus, quer seja na questão de casamento, num relacionamento, quer seja em associações, relacionamentos por associação dentro da igreja. As ligações de alma formadas nos relacionamentos iníquos são laços espirituais invisíveis entre as almas das pessoas e têm um propósito de controlar, manipular, dominar e escravizar. Agora, como esses laços, como essas alianças, essas ligaduras, essa unidade entre almas, ela começa a ser estabelecida? Através de algumas formas. Por exemplo, pecados sexuais. Aí entra fornicação, o adultério, a bestialidade, o lesbianismo, o homossexualismo. Ligações de alma podem ser formadas até mesmo através de parentes controladores. Lembra que nós falamos ontem acerca de feitiçaria, como o espírito de Jezabel age na igreja e dentro da família, e a base principal da operação desse espírito, Jezabel, é a feitiçaria, controle e manipulação. Então, quantos pais, de repente o filho, a filha casou e eles não romperam o cordão umbilical e continuam dominando. A filha casou há 2, 3, 4 anos, mas está ali um espírito patriarcal terrível, controlando a vida daquela moça. E é um relacionamento de manipulação, está entendendo? Há uma ligação tão forte de alma entre aquela mãe e a filha, e essa ligação não foi rompida, o cordão umbilical não foi rompido. Isso é prejudicial. Ligações de alma podem ser formadas através de líderes religiosos com uma personalidade dominante. De repente eles ligam todinha a congregação a ele. Em vez de ligar a Jesus, liga a pessoa dele. Então é aquela autoridade manipuladora, controladora, como nós vimos ontem. Está entendendo bem? Então esse líder está ligado à alma daquelas pessoas. Queira ou não queira, existe um vínculo espiritual entre eles. E não é sadio. Não está baseado no amor ágape. Muitas vezes numa base muito forte de egoísmo. Muitas vezes numa visão totalmente legalista. Pode haver ligação de alma até dentro de um nível psíquico. Quando de repente um controlador consegue, de forma psíquica, telepática, controlar outras pessoas à distância. E nós já vimos muitas vezes acontecendo isso. Demos o exemplo ontem daquela médica que nós atendemos lá perto da Americana.
Havia um controle ainda sobre a vida dela, através de uma suposta intercessora que tinha passado por aquela igreja local. Primeiramente, eu vou colocar aqui para os irmãos vão receber um resumo amanhã com 2 colunas, né? Na segunda-feira, 2 colunas, aquelas ligações abençoadas por Deus, e do lado nós colocamos a contrafação, ou seja, como o diabo está pervertendo essas ligações puras e abençoadas por Deus. Então, vamos ver algumas ligações aqui na Bíblia que são abençoadas por Deus. Primeiramente, as ligações de alma formadas no casamento. Gênesis, capítulo 2, versículo 21 até o 24. Os irmãos já conhecem a palavra. Nós vamos ler só o verso 24. Porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão uma só carne. Então veja bem, está falando aqui de uma unidade. Unir-se-á a sua mulher, serão uma só carne. Então, amados, no casamento existe uma unidade tremenda. Não somente numa questão, unidade de corpo, mas também de alma e espírito. É uma ligação de alma abençoada por Deus. Deus estabeleceu isso desde o princípio. Isso nasceu no coração de Deus, e o diabo sabe disso. Por isso ele procura intervir, pervertendo de maneira terrível, para tirar as pessoas daquela visão de bênção e levá-las a uma escravidão total. Por isso que todo ato sexual fora do âmbito do casamento sempre vai trazer escravidão, vai trazer exploração de força maligna sobre a vida das pessoas. Mateus 19, 4 e 5, Jesus lembra as mesmas palavras com relação à questão do casamento, né? Deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão uma só carne. Está falando de unidade, um vínculo é criado, é estabelecido. Efésios 5,31, Paulo repete as mesmas palavras. Então, amados, a união sexual é a expressão do amor aprovado por Deus dentro do casamento. Por isso que o divórcio traz consequências terríveis. Por quê? Porque é uma ruptura de uma aliança que foi estabelecida por Deus. Uma situação de divórcio nada mais é que romper uma ligação de alma que nasceu no coração de Deus. Mateus 19,6: aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Então você vê na situação de divórcio, muitas vezes, os filhos são terrivelmente afetados. Lembra a noite que nós ministramos aqui sobre a rejeição e falamos acerca dos filhos que nascem dentro de um clima de divórcio? Eles já nascem com aquele sentimento, já se instala neles a ferida da rejeição. Então isso é muito claro. O divórcio vem rompendo de maneira muito severa um laço de alma que foi gerado, que foi estabelecido, que nasceu no coração de Deus. O divórcio vai separar violentamente essa ligação entre almas que foi estabelecida por Deus. Por essa razão, há muita tristeza, traumas em uma situação de divórcio. Então, fale comigo. Ligações de alma, primeiramente, nasceu no coração de Deus. Agora, como Satanás está pervertendo isso que Deus estabeleceu de maneira pura, santa, justa, para trazer graça, bênção, solidificação, unidade no casal, através daquelas ligações de alma iníquas, com base nos relacionamentos também, fora do casamento. Aí entra adultério e fornicação. Abra a tua Bíblia, 1 Coríntios 6,16. Você vai começar a entender um pouquinho acerca da dinâmica da fornicação e do adultério. O que acontece quando um homem ou uma mulher se tornam uma só carne, um só corpo, uma só alma, um só espírito, fora do âmbito do casamento? Esse texto aqui de 1 Coríntios 6 é um texto muito interessante, porque
Paulo, por 5 ocasiões, ele exorta a igreja de Corinto a observar muito bem acerca da questão de moralidade, questão de lascívia. A igreja de Corinto estava debaixo de uma influência muito forte dentro dessa área. Ali em Corinto havia um templo edificado a Afrodite, conhecido como deusa de amor, com 1000 prostitutas ali dentro, para fazer serviços sexuais, e aparentemente elas recebiam um bom nome, eram conhecidas como sacerdotisas, e ali era conhecido como a prostituição sagrada. E esse tipo de espírito de sensualidade, esse tipo de espírito de perversão, acabava influenciando a igreja de Corinto. Ali dentro teve problema de incesto. Paulo escreve aqui no capítulo 6, declarando o seguinte, verso 9: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem os sodomitas. Aí depois ele coloca ladrões, avarentos, tal. Agora veja a lista aqui, começa com devassos, verso 9, 1 Coríntios 6, 9. Devassos, idólatras, adúlteros, efeminados e sodomitas. A idolatria está muito ligada à perversão, gente. As obras da carne, ali de Gálatas 5, está ali idolatria sendo colocado ao lado de impureza, de moralidade. Zacarias diz que o espírito de idolatria, atrás desse espírito existe imoralidade. Então é o mesmo tipo de atuação demoníaca. É interessante que Paulo diz aqui, olha, no passado, verso 11, e tais fostes alguns de vós, no passado, mas foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus, e no Espírito do nosso Deus, e não pode mais permitir estar debaixo desse tipo de influência. E quando você chega no verso 16, Paulo declara o seguinte, verso 15 e 16: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? E tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une a meretriz faz um corpo com ela? Como foi dito, os dois serão uma só carne. Então, da mesma forma que no casamento é estabelecida a unidade de corpo, alma e espírito, em cima do adultério e da fornicação, automaticamente essa unidade também acaba sendo concretizada, e automaticamente há uma transferência de espírito. É interessante, nós vamos para algumas cidades, nós percebemos que o espírito que reina naquela cidade muitas vezes está influenciando a igreja da cidade. Foz do Iguaçu, uma cidade sensual, você vê o espírito de sensualidade dentro das igrejas. Algumas cidades de colonização alemã, onde nós percebemos que existe um principado de orgulho, as igrejas geralmente estão debaixo da atuação do espírito de orgulho. Franca, aqui em São Paulo, uma cidade muito forte na área de feitiçaria, e você vê dentro da igreja muito forte a atuação de feitiçaria, um espírito de controle, um espírito de manipulação. Então tem tudo a ver com a questão da cidade. Laodiceia, havia um espírito de orgulho muito forte em Laodiceia, e influenciava a igreja dentro da Laodiceia. E Corinto, a cidade de Corinto, o espírito que agia nessa cidade começou a influenciar aquela igreja. E Paulo, por 5 ocasiões, escreve nas suas cartas sérias advertências para eles confrontar esse tipo de situação. E aqui no capítulo 6, ele coloca de uma maneira bem clara: olha, vocês não podem se unir a meretriz. Por quê? Porque serão uma só carne com ela. E automaticamente uma ligação de alma acaba sendo formada. Quer ver como que funciona essa questão de transferência de espírito? De repente alguém está ali e comete um adultério, uma infidelidade conjugal, se envolve lá com a outra mulher, a meretriz, que muitas vezes está carregada de demônios. Ela já teve envolvimento com N homens. Imagine o que ela trouxe para dentro de si. Aí essa pessoa cai num pecado, cai numa situação de adultério.
chega muitas vezes para a sua liderança na igreja, confessa esse tipo de iniquidade. Mas de repente o seu comportamento foi completamente transformado. Ele não agia sexualmente daquela maneira, mas agora ele tem impulsos violentos. Mudou totalmente o comportamento. O que aconteceu espiritualmente? Aquelas mesmas pombagiras que agiam naquela mulher, de repente estão agindo na vida daquele homem. Houve uma transferência de espírito, houve uma contaminação. Ligações de alma, gente, sempre vai trazer um nível muito forte de contaminação. Vai criar uma dependência entre as pessoas. Na prática, a coisa funciona da seguinte maneira. Abra lá em Gênesis 34. E quantas pessoas, antes de vir a Jesus, tiveram N envolvimentos lá no passado? Pessoas que chegam a nós, olha, mas é interessante como eu tenho pesadelos com aquela antiga namorada. Eu não tenho paz. Toda semana eu tenho sonhos, pesadelo. Aí houve envolvimento, gerou no mundo espiritual uma ligação de alma, uma ligadura de almas. Pombagira e Iemanjá, espíritos que agem na área de perversão, na área de sensualidade, estão agindo atrás desses laços, e de repente ele está debaixo da influência. Queridos, quando nós fazemos oração de quebra desses vínculos de alma, nós temos visto situações de endemoniamento e reações na vida de pessoas. Quando ela começa a ser liberta desse tipo de coisa, vemos sintomas. Num determinado lugar, nós estávamos ministrando, terminamos a oração, uma moça começou a vomitar, mas terrivelmente. E foi um tempo de libertação tremendo. Vínculos ali foram rompidos. Talvez no mundo espiritual tem situações vigentes há muitos anos atrás. Veja aqui o caso de Diná. Diná, filha de Leia, que esta tivera de Jacó, saiu para ver as filhas da terra, viu a Siquém, filho de Amor o Eveu, príncipe da terra, e tomando-a, deitou-se com ela e humilhou-a. O que aconteceu aqui? Uma situação de imoralidade. Diz aqui, deitou-se com ela e humilhou-a. O que aconteceu logo em seguida? Versículo 3. Assim se apegou a sua alma a Diná. Foi gerado um laço de alma. Ficaram vinculados um ao outro. Uma unidade foi estabelecida. Não foi simplesmente uma associação de corpo, ali na hora, mas uma associação de alma. Assim se apegou a sua alma a Diná. Segundo lugar, diz aqui, e amando a donzela, falou-lhe afetuosamente. Interessante, diz que amou aquela donzela, amou a Diná, só depois que teve aquele ato. Por quê? Porque automaticamente uma dependência emocional foi gerada naquele instante. Você já viu, de repente, uma família, um casal, estão casados há 15 anos, 20 anos. Aí uma das partes conhece alguém, acaba se envolvendo com esse alguém, acabam consumando um ato. Esse ato gera uma dependência tão grande, mútua, que um não consegue ficar longe do outro. E o que acontece? Aquela pessoa deixa um casamento de 15 anos, de 20 anos, e vai viver com uma pessoa que ele conheceu há 6 meses, há 5 meses, há 2 meses. Sabe por quê? Porque uma dependência emocional acaba sendo criada. Pessoas que têm sonhos constantes com namorados antigos, muitas vezes até nem houve um envolvimento muito forte de intimidade, mas uma associação muito forte ainda. Existe um vínculo emocional ainda ligando essas pessoas. Aí ela tem sonhos. Ministramos alguém, uma senhora que já era avó, e ela chegou e compartilhou. Não chegou a ter intimidade com o antigo namorado, mas uma associação muito forte. Ministramos, desfizemos toda aquela dependência emocional. E na semana seguinte ela continuou tendo alguns sonhos com ele.
E ela, poxa, mas já foi ministrada, foi feita oração, quebrando todos esses vínculos de dependência emocional. Por que estou tendo esses sonhos ainda? O Espírito Santo, gente, é tremendo. E o Espírito Santo é o agente da libertação. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou com ela, olha, vai lá na edícula, lá no fundo do quintal. E ela foi. E achou ali diários, agendas, envolvendo a vida dela com aquela pessoa. E ela destruiu totalmente aquilo ali. É interessante que a avó, casada há anos com a pessoa, e de vez em quando os dois se telefonavam com a outra pessoa. Chegaram até a ter alguns encontros. Uma dependência emocional muito forte. Veja aqui, a Bíblia diz que ele amou então aquela donzela, falando afetuosamente. Então, duas coisas já percebe. Primeiramente, gerou a ligação de alma. Sua alma pegou-se a Diná. Segundo lugar, amou a donzela, uma dependência emocional. Terceiro lugar, verso 5. Ora, Jacó ouviu que Siquém havia contaminado a Diná, sua filha. Então, essa contaminação. Por isso, quando nós vamos orar, quebrando esses laços de alma, nós pedimos que toda contaminação seja apagada pelo Espírito Santo. Porque automaticamente houve uma transferência de espírito. Olha, queridos, tem muitos irmãos e irmãs que de repente estão debaixo aí de influências, de espíritos que agem fortemente na área de sensualidade. E sabe aonde foi aberta essa porta? Lá na sua juventude, quando teve alguns envolvimentos. E se não foi quebrado isso espiritualmente, está vigente na vida dele. E pode levar isso lá para dentro do casamento. Ora, Jacó viu que Siquém havia contaminado a Diná, sua filha. Verso 13 também. Final do verso 13. Porque Siquém havia contaminado a Diná, sua irmã. Verso 8. Então falou Amor com eles, dizendo: a alma do meu filho Siquém afeiçoou-se fortemente a vossa filha. Afeiçoou-se fortemente. Dai-lhe, peço-vos por mulher. Já não conseguia ficar mais longe dela. E no rompimento conjugal, a pessoa não consegue ficar mais longe da pessoa que ele se envolveu. Isso aí está acontecendo hoje, querido, dentro da igreja. Eu não estou falando lá do mundão, estou falando dentro do nosso contexto de igreja. N divórcios muitas vezes. Pessoas que de repente deixam o cônjuge e vai viver com outra. Pessoas de dentro da igreja, gente. Isso é terrível. Laços de alma começam a ser formados de uma maneira terrível. Eu gosto muito da ilustração que a pastora Neuza Itioca faz para explicar melhor essa dinâmica desses relacionamentos. Ela geralmente pega algumas folhas e faz uma colagem, né? Por exemplo, se nós tomarmos essas duas folhas aqui e colarmos, depois de algum tempo nós vamos conseguir separá-las de maneira intacta? O que vai acontecer? Partes de uma vai ficar na outra, não é verdade? Agora você cola aqui 8 ou 9 folhas e depois tenta separar. É uma bagunça. Não é verdade? Quantas almas por aí estão completamente esfaceladas, fragmentadas? A alma precisa ser completamente restaurada. As pessoas receberam um nível tão forte de contaminação, gente. A alma fica totalmente afetada. Está vendo o que aconteceu aqui com Siquém e Diná? Um laço de alma foi formado. Segundo lugar, uma dependência emocional foi criada. Terceiro lugar, houve uma contaminação. Agora abre a tua Bíblia em 1 Reis 11. 1
Reis 11, versículo 1 e 2. A situação de Salomão. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, filhas de Faraó. Para variar, encabeçando a lista, moabitas e amonitas, que já vinham de uma situação de incesto. Veja a questão de maldição na área de linhagem. Moabitas, amonitas, edomitas. Por favor, não falei menonitas, hein? Sidônios e etéias. Das nações que o Senhor dissera aos filhos de Israel, não ireis para elas, nem elas virão para vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. Olha, conexão de moralidade com idolatria. A esta se apegou Salomão. O que significa? A esta se apegou Salomão. Se tornou uma só coisa com elas. Uma ligação de alma foi criada. E qual foi o final? Aí está lá. Salomão seguindo Astarote, deusa dos Sidônios, adorando a Milcom, abominação dos amonitas. Edificou Salomão um alto a Quemos, abominação dos moabitas. Queimou incenso, serviu esses deuses. Olha a conexão muito forte de idolatria com imoralidade. Pega aí, por exemplo, a Umbanda, você vê a conexão de idolatria e impureza. Gente, catolicismo. Nós temos atendido pessoas que passaram por seminário de padre, durante um tempo foram tentar ser padre, outras freira, ou estiveram em colégios de padre. Até hoje, queridos, nenhuma dessas pessoas que nós atendemos deixaram de ter envolvimento dentro da área de perversão e imoralidade. Todas, 100%. Olha a conexão de idolatria e perversão. Pega esses cultos do Velho Testamento de fertilidade, para Ashra, Astarote, Baal, sempre era terminado com orgias. Dentro do satanismo, final de cada ritual, sempre existem orgias. E muitas vezes a materialização de demônios que chegam a copular com as pessoas. Comece a estudar Gênesis, pegue lá a descendência, por exemplo, de Cão. Cão desonrou seu pai, pega a sua descendência, gerou a Cush. Cush gerou Nimrod. Nimrod foi uma pessoa violenta, construiu Babel, estabeleceu um sistema de culto totalmente pagão. E nesses cultos havia materialização de espíritos malignos. Não simplesmente se incorporavam nas pessoas para ter relacionamento com pessoas do sexo oposto, mas havia materialização desses espíritos. Então já vem desde a época de Gênesis uma conexão muito grande entre moralidade e idolatria. E você vê Salomão envolvido exatamente nesse tipo de coisa. Versículo 2 diz que a esta se apegou Salomão. Provérbios capítulo 5, verso de 20 a 22. O capítulo 5 de Provérbios inteirinho, ele fala exatamente a questão da mulher licenciosa, a questão de perversão. Você pode ler em casa o capítulo inteirinho, versículo 14 até o 19, né? Fala da intimidade aí do casal. Ninguém pode beber, verso 15, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Não permitir que essa água da tua fonte seja derramada para fora, para outros homens. E quando nós chegamos no verso 20, ele traz a seguinte advertência:
E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher licenciosa, e abraçarias o seio da adúltera? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, o qual observa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão. Agora, que tipo de iniquidade específica está falando esse capítulo 5? Exatamente dentro da área de moralidade. E pelas cordas do seu pecado será detido. Que tipo de pecado? Pecado na área sexual. Será detido, ou seja, escravizado, enlaçado, ligado, juntado à alma da outra pessoa, uma ligação forte de alma, uma dependência emocional violenta. Se você quiser anotar, aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens que estão relacionados à dinâmica da fornicação, prostituição e adultério. Quando uma pessoa se une a outra, se tornando uma só carne, algumas coisas acontecem. Primeiramente, torna-se um com o parceiro. E está aí Satanás pervertendo algo que foi criado por Deus para a satisfação do casal, dentro do propósito de casamento. Em primeiro lugar, torna-se um com o parceiro, aquilo que nós lemos lá em 1 Coríntios 6,16. Segundo lugar, divide-se a alma. Ficou a alma fragmentada, aquele esquema de colar os papéis. Né? Você tenta separar, já não consegue mais, a alma está dividida, totalmente fragmentada. Por isso a alma precisa de restauração. Terceiro lugar, cria-se a dependência emocional. É algo tão espiritual essa questão de dependência emocional, gente, que a pessoa muitas vezes não consegue mais desvencilhar na sua mente, lá no seu íntimo, da outra pessoa. Por que tantos sonhos, né? Pesadelos, muitas vezes, envolvendo a outra pessoa? E muitas vezes um desejo muito forte de encontrar a outra pessoa. Muitas vezes acontece isso, está ligado ainda emocionalmente. Quarto lugar, cria-se o vínculo de alma, ou a ligação de alma, ou ligação entre almas. Quinto lugar, perde-se o respeito próprio. Em último lugar, fragmenta-se a personalidade. Uma personalidade fragmentada. Segunda forma de ligação pervertida. São aquelas ligações formadas pelo homossexualismo e lesbianismo. Amados, ligações de alma não são formadas simplesmente entre pessoas de sexo oposto, mas pode ser formado por pessoas do mesmo sexo. Lembra que no início do exemplo daquela pessoa que foi homossexual, que nós atendemos, que tivemos que desfazer todos os envolvimentos, os laços gerados pelos envolvimentos que ele teve, para que então ele pudesse desfrutar de plena libertação? As ligações entre almas não se limitam somente a pessoas de sexo oposto, mas também por pessoas do mesmo sexo. Romanos 1, 26, 27. Você já conhece a passagem ali, fala de ato de sodomia, algo terrível, varão com varão, pessoas do mesmo sexo. Quando isso acontece, né, dentro do homossexualismo, então a ligação de alma está sendo formada entre homem e homem. E no lesbianismo, a ligação de alma está sendo formada entre mulher e mulher. E gera também essa dependência emocional. Então, dentro da área do homossexualismo e lesbianismo, as almas ficam ligadas através do ato sexual e do ato de sodomia. Outro tipo de ligação pervertida pelo diabo, que é iníqua. Ligações entre pessoas e animais, bestialidade. Agora, gente, animal, ele não tem espírito. Sabia disso? Animal não tem espírito, mas ele tem alma.
E numa situação de bestialidade, um vínculo de alma é formado entre a pessoa e aquele animal. E a Bíblia condena severamente esse tipo de pecado. A Bíblia chama isso de confusão. Confusão é. Vamos abrir Êxodo 22, 19. Queridos, nós temos atendido pessoas que de repente a esposa já olha, meu marido tem um comportamento terrível, olha, é difícil, é animalesco, precisa ajuda, um aconselhamento, alguma coisa está acontecendo, o comportamento, o momento de intimidade é animalesco. Vai conversar com o rapaz, com o marido, fazer um aconselhamento, está lá, teve envolvimento com bestialidade no passado, se envolveu com animais, e automaticamente há uma transferência de identidade, por isso ele tem aquele comportamento animalesco, ele precisa de libertação, está debaixo de cordas, de influências malignas, por isso ele tem aquele comportamento animalesco, precisa de libertação. Houve uma transferência espiritual naquele momento que ele se uniu, que ele se tornou uma só coisa com aquele animal. Êxodo 22, 19. Todo aquele que se deitar com o animal certamente será morto. Por quê? Porque trazia contaminação no meio do povo. E o Senhor determinou isso desde o início. Levítico 20, 15 e 16. Se um homem se ajuntar, ou seja, se tornar uma só coisa com um animal, certamente será morto, e também matareis o animal. E se uma mulher se chegar a algum animal para juntar-se com ele, matarás a mulher, e bem assim o animal, certamente serão mortos, e o seu sangue será sobre eles. Veja aqui a sanção muito forte, porque era algo tão sujo, está entendendo? Eu acho que dentro da área da depravação sexual, a área mais degradante possível é a bestialidade, é algo mais sujo, mais nojento que pode existir. Deuteronômio 27, 21. Gente, nós temos encontrado muita gente que se envolveu no passado com bestialidade, teve envolvimento sexual com animais. Deuteronômio 27, 21. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito, traz maldição, é uma das portas para se cumprir maldição na vida de alguém. E finalmente Levítico 18, 23. Nem te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Essa contaminação nada mais é que uma transferência de identidade. A pessoa está contaminada, tem aquela identidade animalesca, está contaminada. Não te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele. Nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. É confusão. É algo tão terrível, gente, que a Bíblia chama de confusão. Tem multiplicado, amados, o número de pessoas que nos têm procurado. Isso vai ser talvez muito forte para você, mas nós temos que falar isso. Tem se multiplicado o número de pessoas que nos procuram apavoradas, porque muitas vezes tem tido envolvimentos com entidades demoníacas. Aquilo que muitas vezes parece um pesadelo, na verdade, foi algo tão real, e ela acabou se envolvendo com um demônio à noite. Um demônio materializado. E uma das áreas que abre porta para esse tipo de exploração demoníaca são atos de bestialismo. No ano de 82, nós estávamos ministrando no Paraguai, nós não tínhamos a luz que nós temos hoje.
uma equipe de pastores, e uma mulher já com uma certa idade, ela nos procurou pedindo socorro, ajuda. Simplesmente nós fizemos uma oração com ela, não sabíamos como agir. 2 até 3 vezes na semana, ela era visitada por entidade demoníaca que materializava diante dela, na forma de um grande gorila, um grande macaco, e copulava com ela. Existem 2 demônios, um conhecido como íncubos e súcubos. E ultimamente, em algumas ministrações, o Espírito Santo é orientado a repreender esses tipos de espíritos, quebrar esses tipos de influência. Na mitologia romana, eles são colocados só como personagens mitológicos. Um demônio que se manifesta na forma de homem, outro na forma de mulher. Mas na verdade não são personagens mitológicos, são demônios mesmo. Fiquei muito contente quando saiu o livro aí, Possuindo os Portões do Inimigo, da Cindy Jacobs, que ela coloca num capítulo acerca disso. Demônios que chegam a se materializar, gente. Se você não leu esse livro, procure ler, que vai trazer muita luz para você. É um manual tremendo de intercessão. Possuindo os portões do inimigo. Possuindo os portões do inimigo. É um manual de intercessão. Possuindo os portões do inimigo. Ela também tinha muita reserva em abrir esse assunto. Era mais nos círculos de pessoas voltadas à guerra espiritual, mas de repente ela começou a abrir. Gente, muita gente nos tem procurado, olha. Cindy Jacobs. Pessoas que, eu tive um pesadelo, no outro dia acorda todo molhado. Na verdade, teve um envolvimento com o demônio aquela noite. Né? É algo tão terrível, terrível mesmo. Mas nós estamos encontrando. E nós não podemos omitir essas coisas, está entendendo? Tanto homem como mulher. E bestialismo abre a porta para esse tipo de situação. Terrível. Um líder em Franca nos procurou uns anos atrás. Era terrível, ele era assolado por uma entidade demoníaca e chegava a forçá-lo à copulação. Isso é demoníaco. A bestialidade, ela cria ligações entre almas que são verdadeiras portas abertas para demônios atuarem, podendo levar as pessoas a serem grandemente atormentadas, chegando ao ponto de consumar relacionamentos sexuais com espíritos malignos. Talvez é muito forte para você, mas quando você entra em área de libertação, área de guerra, esses casos vão aparecer. Aqui no norte do Paraná, um pastor está, nós até colocamos esses testemunhos aqui nesse testemunho na nossa apostila, porque achamos muito forte e uma realidade acerca disso. Esse pastor estava começando uma igreja local, trabalhava com tenda. E certo dia chegou uma moça, ela estava apavorada, pedindo ajuda. Disse que não podia ficar mais na sua casa, estava um ambiente muito difícil, pai e mãe já com uma certa idade, ela tinha alguns problemas, e os pais não conseguiam contornar os seus problemas. Então aquele pastor procurou uma família cristã para recebê-la em sua casa. Com pouquinhos dias já ficou evidente a imensidade do problema daquela moça. Ela tinha um comportamento completamente animalesco. Ela andava para lá e para cá respirando como se fosse um cachorro. De repente ela parava e ela dizia: olha, o meu fôlego foi embora. Aí de repente começar a respirar novamente como um animal. Meu fôlego está voltando agora. Aí algumas pessoas foram conversar com aquela moça. Ela começou a narrar a sua triste história. Com 5 anos de idade, a sua mãe sempre a deixava despida. E um dia ela foi tocada por um animal. A mãe não fez nada, não tomou nenhuma providência. E por muito tempo ela carregou uma ira muito forte com relação à mãe, pelo fato de ter permitido aquilo, não ter tomado uma atitude. Com 7 anos, ali naquele momento, com 5 anos, a porta demoníaca já estava sendo aberta. Com 7 anos, essa menina caiu terrivelmente para a masturbação. Tipo 7, 8 vezes por dia. Com
Com 16 anos ela teve a primeira experiência com a incorporação de um demônio. Não somente incorporação, mas materialização de uma entidade demoníaca diante dela, dentro do quarto, a qual obrigou a cometer os piores tipos de perversões. Ela sentiu um clarão entrando dentro do quarto e se materializou na forma de um homem baixinho, com camisa aberta, peluda, e olha, forçou ela tudo que é tipo de perversão. Toda semana, duas, 3 vezes na semana, eu visitava aquela moça. E de repente ela começou a invocar aquela entidade, e vinha e tinha envolvimento com ela, com 16 anos. Essa moça caiu no mais baixo nível de prostituição. Agora, onde foram as portas abertas para essa exploração demoníaca? Lá com 5 anos, com aquele animal. É interessante, existem casos que nós temos percebido em que há uma dependência emocional entre pessoas e animais. Muitas vezes não há o ato em si, mas existe uma ligação emocional entre eles. Nós ministramos em determinado lugar, chegou a irmã e disse: olha, eu cheguei à conclusão, a minha filha tem uma ligação emocional com um cachorro dentro de casa. Pelo seguinte, ela sai para trabalhar pela manhã, o cachorro entra dentro do quarto da minha filha, sobe na cama e não sai dali. Não sai para comer, para fazer suas necessidades, nada. Fica ali até 6 horas da tarde. Quando ela chega às 6 horas do trabalho, então ele sai daquele lugar, vai lá, pula nela, no peito, e fica brincando com ela. Só depois ele vai se alimentar e fazer as suas necessidades. Uma dependência emocional com aquele animal. Quantas pessoas de repente têm uma ligação tão forte com o animal, mais forte do que com pessoas, gente. Alguns chegam até a fazer festa de aniversário. Não é verdade, eu vi uma reportagem aí, esse tempo, alguém fez festa para os cachorros, e os filhos estavam chorando porque se sentiam rejeitados. Nunca receberam uma festa. Gente, isso é terrível. Então essa área, dentro de materialização demoníaca, acontece mesmo. Quem já leu aqui esses livros do Daniel Mastel, Filho do Fogo? Ele fala ali nos rituais, sempre havia as materializações de súcubos e íncubos, copulando com as pessoas. Então os demônios copulando com pessoas. Eu tenho feito um estudo bíblico sobre isso, gente, e tenho descoberto coisas tremendas. Atos 16, por exemplo, né? Aquela menina que tinha um espírito de adivinhação, espírito de Pitom. Esse espírito, ele agia de maneira terrível na Macedônia, na Grécia, e lá em Delfos havia um santuário dedicado a Apolo, e demônios se manifestavam ali, chegavam a se materializar, tendo envolvimento com pessoas. Aquela sacerdotisa, que era conhecida como oráculo de Delfos, nada mais era que alguém que era simplesmente um instrumento para estabelecer a conexão desses demônios com seres humanos. Vamos ver a segunda ligação de almas agora, abençoada por Deus. Vamos ver algumas ligações agora formadas na base de associação. Até agora nós falamos em ligações de alma com base em relacionamento. Vimos primeiramente a forma abençoada por Deus no casamento, aí vimos a contrafação satânica, né? Citando lá o adultério, a fornicação, o lesbianismo, o homossexualismo e a bestialidade. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel 18:1. Vamos ver as ligações abençoadas por Deus formadas entre as amizades. Aqueles companheiros de julgo que estão ao nosso lado. Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Uma ligação de alma na base de amizade aqui estava sendo formada, na base de associação. Interessante, hoje existe aí já comunidade cristã gay. Quem já viu essa reportagem?
E olha, sabe o que eu fiquei impressionado, gente? A mistificação satânica, porque estavam lá com mãos levantadas adorando, cantando um cântico espiritual em línguas, como se fosse o cântico do Senhor. Algo tão satânico e cheio de gay lá dentro. E sabe o que eles pregam? Olha, a Bíblia fala de homossexualismo, é abençoado isso. E pegam esse texto aqui e acabam falando que Davi e Jonatas tinham envolvimento sexual, mas é mentira do diabo, porque essa ligação de alma aqui era formada na base de amizade. É aquelas ligações que nós temos com pessoas próximas conosco, no ministério, dentro da igreja. E isso é muito bom. Nós temos caminhado, temos movido com ministérios com os quais nós temos uma aliança. Existe aí um grupo de alguns ministérios a nível nacional dentro de batalha espiritual e libertação. Eu posso dizer que nós temos uma ligação de alma entre nós, na base de amizade, na base de associação. Um abençoa o outro, um tem conhecido com o outro. Isso é maravilhoso, isso traz proteção, traz cobertura. E era esse nível aqui de ligação de alma que estava sendo estabelecido entre Jonatas e Saul e Davi. Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas ligou-se com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 3 diz que Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a sua própria vida. Amados, nós precisamos ver isso acontecer hoje dentro da igreja. Hoje nós não vemos mais alianças. Hoje há muitas vezes um espírito de orgulho, cada um quer pisar no outro. Ministérios muitas vezes que querem subir, mas para subir eles têm que derrubar 5 ou 6. Está entendendo? Pessoas que muitas vezes vêm para uma associação ministerial já com a motivação impura no coração. Está entendendo? Me convidaram para ministrar nessa cidade. Puxa, já vou ver uma possibilidade de eu trazer o meu ministério aqui para dentro, para criar uma filial do meu ministério aqui. Motivações impuras, totalmente. Agora, veja a disposição que estava no coração de Jonatas. Diz aqui que ele fez um pacto com Davi. Versículo 4. E Jonatas se despojou da capa que vestia e a deu a Davi. Isso é tremendo, gente. O que significa se despojar da capa e dar ao outro? Jonatas tirou a sua capa e deu a Davi. Ele estava dizendo o seguinte: olha, Davi, eu sou a tua cobertura agora, vou te cobrir, você não está sozinho. E quantas vezes na igreja nós não vemos essa ligação de alma por associação, abençoada por Deus, sendo concretizada? E o que nós vemos? Pessoas, em vez de cobrir, descobrindo. Grupo de intercessão. Ontem falamos da intercessão manipuladora, né? Então, está lá o grupo de intercessão. Aí chega alguém, o líder, olha, puxa, a irmã Maria Isabel, você viu o que está acontecendo com ela? Está assim, 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 assim. Olha, eu estou falando para você, mas é só para orar, não conte para ninguém. Aí ele procura outro intercessor: olha, Maria Isabel está assim, assim, por favor, não conte para ninguém. Estou falando só para você, para orar. 99,9% da congregação já estão contra a irmã Maria Isabel, aliançada entre si. Contra ela, sabe por quê? Porque ela foi descoberta. A Bíblia nos chama. Quantos são intercessores aqui tem uma carga, o ministério de intercessão? Alguns ficaram com medo agora de levantar a mão. Intercessor, gente, é um tapador de brecha, é um reparador de brecha. E a intercessão, ela surge, gente, sempre num momento de dificuldade. Há uma diferença entre oração e intercessão. A intercessão é feita sempre num momento de crise e dificuldade. Deus levanta alguns para se colocar na brecha, ou seja, para tapar aquele tipo de crise, aquele tipo de situação. Então é um tapador de brecha.
Não diz lá, o Senhor procurou um tapador de brecha e não achou ninguém. Agora, muitos, sabe o que eles fazem? Em vez de tapar a brecha, eles expõem a brecha para todo mundo conhecer. Isso é terrível. Isso não é o princípio de dar a capa. Pelo contrário, esse é o princípio do descobrir. Mas a Bíblia diz que Jonatas pegou a capa que vestia e deu a Davi, como também a sua própria armadura. Davi, você não está sozinho agora. A minha armadura é a tua armadura. Você não está só. E quantas pessoas, queridos, caminhando só no corpo de Cristo hoje? Muitos já caíram. Conhecemos até pessoas que se envolveram em libertação, em guerra espiritual, foram guerreiros, mas hoje estão machucados, feridos.